Jesus é o filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Amém. Boa noite. Olhe para quem está ao seu lado e diz assim: não tem nada ruim que não vai ficar pior. Ninguém quer isso, né? Mas hoje, nesse nosso encontro do Cerco de Jericó, a gente vai aprender uma coisa: o negativo atrai o negativo. Aquilo que eu somatizo é aquilo que eu vou viver. Se eu somatizo o negativo, eu vou viver o negativo. Se eu somatizo o bem, pode vir a tempestade que vier, pode chegar a doença que chegar, pode acontecer a crise que acontecer, eu vou vencer. Mas tem uma coisa que nós não sabemos lidar, que é aquilo que causa sofrimento, que nós não temos a origem, ou a lembrança da origem, ou o conhecimento da origem, porque foram atos perversos que os nossos antepassados praticaram, ou palavras malditas que foram lançadas sobre nossa família, sobre nossa genealogia, e que causam maus terríveis. Então diga assim por irmão agora: em Deus, quanto pior, melhor. Sem Deus, quanto melhor, pior. Então o segredo é estar com Deus. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, quem sabe usá-la comerá seus frutos. Se nós olharmos na vida pública de Jesus, filhos e filhas, uma palavra maldita Jesus proclamou, o resto foram todas palavras de bênção. E sempre que Jesus pronunciava uma bênção, o morto ressuscitava, os pães multiplicavam, a tempestade acalmava. Sempre que pronunciava uma bênção, o doente era curado, o endemoniado era libertado, o caos que tinha se instalado mudava. Mesmo quando as palavras eram até conflitantes, eram contrárias daquilo que a realidade do conhecimento humano previa, com Jesus aquilo mudava. Mesmo quando a maldição provinha da família, de alguém que tinha lançado uma maldição, ou de uma maldição que trazia pelo seu nome, aquele caos era mudado, porque a palavra de Deus tem o poder de criar e recriar todas as coisas. Maldição é uma palavra maldita, ou atos que trazem consequências ruins. Claro, as pessoas às vezes confundem o que é o efeito do pecado, do que é a consequência do pecado. O efeito do pecado, quem paga é quem comete. A consequência do pecado, ela se estende na genealogia. E diz a Bíblia que ela perpassa até a 10ª geração. E se não quebrada, ela continua até que todo aquele caos se torne um tormento tão grande que humanamente é impossível suportar. Num outro texto da Bíblia diz que a maldição, o efeito dos atos malditos que nossos antepassados, ou que pessoas ligadas a nós pela genealogia, por laços familiares, por laços de parentesco, de mesma linhagem genealógica, esses atos malditos, se não quebrados de 4 em 4 gerações, eles vão se multiplicando. Conto aqui um fato para vocês entenderem. Certa vez eu estava num encontro e chegou um pai e uma mãe todo machucado. Eles tinham um filho de 9 anos e esse filho já tinha sido expulso da escola pelo conselho tutelar, não tinha psiquiatra que alcançasse um medicamento, a não ser que deixasse ele sedado, sem que ele se tornasse agressivo. Ele batia nos professores, ele batia nos coleguinhas de escola, ele mordia. O pai e a mãe estavam cheios de hematoma, e eu me compadeci daquele pai e daquela mãe, porque a mãe disse assim: meu filho está endemoniado. Eu falei: meu Deus.
Falei, mãe, quebra essa palavra. Você tem autoridade. E ela, não, é que você não convive com ele. E eu me compadeci, eu falei, eu quero ir na casa de vocês. Porque na minha concepção era impossível uma criança estar endemoniada. De 9 anos. Para mim era impossível. E quando eu cheguei na casa, aquela criança estava fechada num ambiente. Eu entrei com o pai e a mãe, e eu fui conversar com a criança, cumprimentei, chamei ela pelo nome, e ela não me respondeu nada. E eu já senti que tinha algo além do que uma doença psíquica, do que uma doença mental, do que um desequilíbrio, do que um sentimento de imperatividade. Tinha algo mais. Então eu disse, olha, seja o que for que está sobre esta criança, sai agora em nome de Jesus, porque essa criança não tem espaço para nenhum espírito maligno. E o demônio se manifestou na criança de 9 anos e disse, não saio, essa criança me pertence. Quando eu ouvi isso, eu pedi para o pai e a mãe, saiam desse ambiente. Deixa eu ficar sozinho com essa criança. E eu fiquei sozinho com a criança. Os pais disseram, olha, ele vai te agredir. Eu falei, a responsabilidade é minha. Se me agredir, eu me responsabilizo por todos os atos que eu vier a sofrer aqui sozinho com essa criança. Mas eu preciso estar a sós com essa criança. Quando o pai e a mãe saíram, eu perguntei, quem é você? E ele disse, eu sou Lúcifer, o chefe das trevas, o príncipe do inferno. E eu falei, você não pode estar nessa criança, essa criança não tem pecado. E o demônio disse com todas as letras, sim, eu posso ficar, porque a mãe me consagrou essa criança no seu ventre. Quando eu escutei isso, eu parei, me retirei daquele ambiente, fui até a sala e fui conversar com os pais. E o demônio, ele é o pai da mentira. Você não dialoga com o demônio. O padre Rufus explicava isso. Você não tem que abrir diálogo com o demônio. Você tem que usar da verdade, porque ele mente até quando fala a verdade. Então você não pode dialogar, porque ele vai te enganar. Ele vai contar coisas lógicas para você e você vai cair na armadilha dele. E eu fui para a sala, eu já sabia que a mãe tinha falado aquilo. Então eu disse ao pai e à mãe, quem de vocês consagrou essa criança ao demônio? Aqui vem o problema da maldição hereditária. A mãe imediatamente chorou, disse, não, eu sempre quis ter uma criança. Eu quase disse, ô sua serpente maldita, o demônio disse que foi você, mas eu não podia falar, vai que o demônio estava me enganando, vai que o demônio estava mentindo. Eu disse, mas por que essa criança está vivendo essa opressão, se você como mãe a amava tanto? E queria tanto essa gestação. Aí o pai falou, não, ela está mentindo. Ela nunca quis engravidar, ela nunca quis ter uma criança. Eu viajava muito e ela dizia, eu não quero ter um filho sozinho. E se eu tiver um filho sozinho, eu vou abortá-lo. Eu não vou ter uma criança com você viajando. Na realidade, era uma justificativa para esconder uma maldição hereditária. O pai dela era dono de uma casa de prostituição. Levava garotas, ela chegou depois a contar no atendimento que ela soube que o pai dela chegava a comprar criança de famílias pobres para levar para se prostituir naquela casa de prostituição. E ali ele sobrevivia com a desgraça dos outros, com a desgraça daqueles adolescentes, daquelas crianças, ou até daquelas jovens ou daquelas mulheres que precisavam do dinheiro da prostituição também para sobreviver. E aí eu olhei para a mulher e disse, mas o demônio disse que você consagrou essa criança. E ela, sim, eu não queria engravidar. Porque quando meu marido viajava, eu chegava a trazer 10 homens dentro de casa numa noite. Eu saía pela rua, eu largava um homem, pegava outro e trazia dentro de casa. E quando eu engravidei, eu tentei abortar de todas as maneiras. E chegou no 4º mês, eu disse a Deus, ou você tira essa criança de mim, ou eu consagro ela a Satanás. E Deus não tirou a criança. Eu fiz um pacto de sangue com o demônio e disse, eu não gero um ser humano, eu gero um demônio.
E aquela criança nasceu com todas aquelas consequências de agressividade. Não tinha culpa nenhuma. A mulher também não tinha culpa nenhuma de viver naquele processo de maldição. Mas ela se entregou porque não foi quebrada aquela maldição. E o que aconteceu? Eles confessaram o pecado. O padre foi na sala onde estava o menino e a criança foi completamente libertada e voltou a ter atividades normais de uma criança normal. Então não se engane, a maldição, existe pais que falam palavras pesadas, pais que cometem atos perversos e que não se arrependem. O efeito daquele pecado, os pais irão responder, mas as consequências daquela maldição, se não for quebrada, vai perpassando de geração em geração. Jesus mesmo disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, a boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? Da bênção ou da maldição? E as palavras, elas vão se multiplicando e vão se tornando uma fonte devastadora de maldição na nossa vida. Por isso é importante orar e profetizar, quebrando as maldições, fazer cerco de Jericó, fazer orações de renúncia, fazer orações de combate. Uma outra causa que eu queria trazer, certa vez com o Padre Rufus, na tríplice fronteira Paraguai, Brasil e Argentina. Uma jovem que tinha um caso de possessão, que era impossível rezar por ela sem ela estar presa a alguma coisa, porque humanamente não era possível segurar. O pai era brasileiro, a mãe era argentina e ela nasceu no Paraguai. Padre Rufus fazia o exorcismo aqui no território, naquele tríplice fronteira, fazia o exorcismo no território do Brasil, a menina era libertada, pisava na Argentina, estava endemoniada. Fazia o exorcismo na Argentina, pisava no Paraguai, estava endemoniada. Então o Padre Rufus perguntou, quem são vocês? E os demônios se identificaram como uma legião demoníaca, e que tinham o domínio territorial das maldições herdadas pela herança da Argentina, das maldições herdadas pela herança do Brasil e das maldições herdadas por ela ter nascido no Paraguai. Percebam, o que o Padre Rufus fez? Ele fez uma oração de quebra de maldição de toda a herança maldita daquela tríplice fronteira. Nunca mais o demônio atacou aquela jovem. Nunca mais ela passou por aquele caso de possessão. Então a maldição existe e ela pode chegar até 1000 gerações. Percebam, a bênção de Deus, melhor, ela vai até a 1000ª geração. Mas a maldição, se não for quebrada, ela vai se tornando de geração em geração, e a carga dos efeitos negativos vai cada vez aumentando mais. O livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, a libertação, escolhe, pois, travar um combate, não aceitar passivamente as maldições da tua genealogia. E aqui vem uma outra coisa que nós precisamos entender: pela graça de Deus, pela vida sacramental, pela vida de oração, pela vida com a palavra de Deus, nós somos libertos de todas as maldições da lei. Se antes havia uma lei que determinava que a maldição atingisse até a 4ª geração, de pessoa em pessoa, hoje celebramos pela graça de Jesus ressuscitado,
no qual, no seu sangue, podemos ser livres de toda a maldição. Não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas muitas vezes nós permanecemos na desgraça, porque não queremos viver a graça conquistada por Jesus, com seu sangue derramado. Que é dom gratuito de Deus, diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Quando ouvir dizer algo que não edifica na sua vida, quebra aquela palavra. Quando você escutar alguém proclamar, quebre, nem que seja em silêncio, que o sangue de Cristo que lava e liberte e destrua essa palavra maldita agora, e você vai ver a libertação. Jesus é o elo do amor que mantém a família abençoada, e também como uma muralha de proteção para que a família seja livre de toda a maldição. Eu gosto muito de fazer a oração de exorcismo do sangue de Jesus, de invocar o sangue de Jesus. São Tomás de Aquino diz que o sangue de Jesus é um exorcismo natural, e que todos os filhos e filhas de Deus podem invocá-lo diariamente para quebrar as maldições hereditárias ou que são frutos do pecado que praticamos. Se não queremos que os nossos filhos sofram, então precisamos também nós nos arrepender do pecado. Padre Rufus trazia isso. Padre Gabriele Amorfi diz que desde você procurar um exorcista para tirar o demônio, procure o confessionário, porque o exorcista tira o demônio, mas se aquele espaço, aquela brecha, diz Padre Gabriele Amorfi, não for preenchida, o demônio se voltará com outros demônios até despedaçar você e sua família. Mas a confissão, quando você entra nela, a confissão tira você do demônio, tira você daquela maldição, e aquele demônio e aquela maldição não pode mais perdurar na tua vida, porque você buscou a misericórdia do Senhor. Existem famílias que fisicamente estão unidas, mas o emocional e espiritualmente estão separados. Aqui uma grande maldição que vem de geração em geração, e que a gente não entende o porquê da depressão, o porquê do pânico, o porquê da ansiedade, o porquê da miséria financeira. Aliás, hoje nós vamos fazer uma oração no terço de combate, pedindo a quebra da maldição de toda a área financeira. O individualismo vem de maldição, domina as famílias, gera outras maldições. Jesus veio unir os corações. E termino. Se alguém em sua casa que está longe de você, procure essa pessoa e peça que Jesus possa unir você e ela novamente. Não permita brechas que possam atrapalhar sua família de ser abençoada. Peça, clame, edifique a sua família com sabedoria. Procure preservar o amor que é Deus, porque se uma família tem Deus, tem que ter amor um pelos outros. Se não tem amor um pelos outros, então abre brechas para a maldição da divisão, da separação, do divórcio, das brigas, das guerras por causa de herança, das guerras por causa de incompatibilidade de sentimentos, por viver momentos de conservar no coração o ódio, a mágoa, a falta de perdão. Nunca perca a comunhão com o Senhor, que te dará todas as bênçãos. Procure sempre perseverar na bênção e resistir ao mal. Aqui, põe a mão no teu coração agora. Aonde tem uma maldição na tua vida, aonde tem um fardo, pense nele agora. Aonde tem uma dor, aonde tem uma miséria, aonde tem uma escravidão, diga: Senhor, volta comigo agora, pelo teu nome, pelas tuas chagas, pelo teu sangue, quebra essa maldição agora. Seja fruto do meu pecado,
do pecado de alguém da minha família ou da minha genealogia, que essa consequência negativa nunca mais venha nos atacar. Mesmo que a família seja sofrida e já tenha enfrentado tantas maldições, eu creio, Senhor, Tu pode transformar tudo em bênção. E a partir de hoje eu lutarei para que a minha casa, a minha família, a minha vida seja uma bênção. Nunca mais haja brechas para a maldição. Eu não aceito a maldição na minha família. E ordeno que seja quebrada em nome de Jesus toda a maldição. E eu viverei a partir de hoje, semeando a bênção e a vitória sobre a minha casa, sobre cada uma dessas situações, para que a minha família saia da maldição para a bênção, da derrota para a vitória, da doença para a saúde, da divisão para a unidade, do ódio para o amor. Amém. E dá uma salva de palmas ao Senhor. Vem, Espírito Santo, aviva os nossos corações. Juntos nós vamos conquistar o mundo. Gostou do nosso encontro hoje? Se você gostou, dá um like, compartilhe, mande para os seus amigos, convide pessoas para seguir a nossa missão. Somos uma missão que vive da providência. Você pode nos ajudar através do Pix que está aparecendo aqui em nosso vídeo, pelo nosso QR Code, ou também pelo doações.ironispudaro.com.br. Na nossa loja virtual nós temos o livro Orando com a Misericórdia. 365 ou 66 dias, sempre no caminho da misericórdia. Deus te abençoe, te compense. Você se torna conosco um evangelizador. Até a próxima pregação.